Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, o nosso Cooper News SC de hoje já está no ar. Então veja agora os principais assuntos. Região sul catarinense começa a se destacar na pecuária de corte. Hoje, no quadro Temática, destaque para o comentário do diretor de Comércio Exterior da Aurora Coop. Você vai aprender a fazer extrato de própolis de abelhas sem ferrão para as épocas mais frias. E continuamos a mostrar a entrevista com os presidentes da Aurora Coop e da Cooper Alpha sobre os desafios do cooperativismo catarinense. No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooper N+, e Cooper N Biomais organo-mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. Seu jardim vai ficar mais bonito e perfumado. Sua horta será mais produtiva. Vem aí um fertilizante mais eficiente, de alta qualidade e sustentável. Fertimais Biomais e Cooper N Biomais. Agora também embalagens práticas de 1 e 5 quilos. Fertilizantes organominerais que combinam matéria orgânica e nutrientes minerais para plantas mais fortes, bonitas e bem nutridas. Em breve disponível nas cooperativas, lojas agropecuárias, floriculturas e supermercados. 2 marcas, 2 programas, com a identidade Fecoagro, Cooperativismo em Notícia e Cooper News SC. Tudo que move o campo e a cidade, você vê aqui. Apoio OSESC Sescope, FAESC Senar, Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Fertilizantes Fecoagro. A região sul de Santa Catarina começa a se destacar na pecuária de corte. Com raças selecionadas, melhoramento genético e cooperativismo, o setor está crescendo e conquistando o mercado. Veja a reportagem do programa parceiro Agro, Saúde e Cooperação, primeira parte. Toda carne de qualidade tem uma história e ela começa muito antes de chegar ao prato do consumidor. O primeiro passo está na escolha da genética, no manejo cuidadoso e na dedicação de produtores que trabalham para formar rebanhos cada vez mais produtivos e adaptados às exigências do mercado. No sul de Santa Catarina, esse trabalho vem transformando a região numa referência na bovinocultura de corte. E um exemplo prático desse avanço fica aqui, bem pertinho da rodovia BR-101, na cidade de Imbituba, na cabanha Dois Amigos. É neste espaço aqui que o sonho de um produtor rural virou um centro de excelência genética, que já dura mais de uma década de trabalho. A história da propriedade se confunde com a trajetória do próprio idealizador, o médico veterinário e técnico agrícola Varney César. Hoje, o foco do trabalho da cabanha está concentrado em 2 das raças mais importantes e valorizadas para os sistemas de produção de carne de qualidade no sul do país, o Brangus e, principalmente, o Braford. Meu pai era advogado, mas sempre teve fazenda, teve gado. E aí, quando meu pai faleceu em 99, eu fazia colégio agrícola, em 2000 me formei e voltei para Imbituba. E ali eu comecei a criação de gado, né? Continuei, na verdade, que já era do meu pai, né? Mais do que dar continuidade à tradição da família, Varney apostou num modelo de produção voltado para a eficiência. A seleção genética permite formar animais mais precoces, férteis e adaptados ao clima da região, características que hoje fazem a diferença, tanto para quem produz quanto para quem compra genética de qualidade. Às vezes o pessoal confunde, né? Até eu brinco um pouco. O pessoal que às vezes quer matar os meus animais. Eu digo que não, eu digo que meus animais são para fazer terneiros, para eles sim virar carne, né? Para o pessoal comer o seu churrasco no final de semana, né? Os filhos deles, né? Que vão ser os terneiros, vai produzir carne para o pessoal. Diferente da engorda, nesta área da propriedade o foco total está nas vacas de cria. O manejo é cirúrgico para produzir e comercializar reprodutores e matrizes de elite. Através do uso de material genético de touros reconhecidos nacionalmente,
A cabanha busca fixar nos animais características essenciais para o mercado atual. Começa com o melhoramento genético, usando touros melhoradores, né? O que digo melhoradores? Uma carne de qualidade, uma carne com bom marmoreio, uma carne com um bom acabamento de carcaça, né? Com uma boa gordura, né? Então, o que vocês comem lá no finalzinho, né? Em cima da mesa, no churrasco no final de semana, começa aqui e leva um bom tempo para chegar naquele momento, né? Hoje os produtores buscam principalmente uma alta fertilidade, excelente ganho de peso precoce e, acima de tudo, a capacidade de adaptação ao clima catarinense. Com cerca de 55 animais registrados, a cabanha Dois Amigos usa as feiras e exposições agropecuárias da região como uma grande vitrine técnica. Os animais que vão para essas exposições ficam em outro ponto, aqui na cidade de Maruí, também no sul do estado. O animal de exposição sempre tem que ter um cuidado a mais, uma alimentação mais equilibrada, né? Às vezes dormir num lugar mais coberto, para o pelo não ficar tão feio. Mas para que histórias de sucesso como a do César se multipliquem e alcancem também a agricultura familiar, existe um pilar fundamental nos bastidores: o conhecimento técnico compartilhado. É aí que entra o trabalho do Setuba, o Centro de Treinamento da EPAGRE em Tubarão. O espaço funciona como uma grande unidade demonstrativa, onde a teoria das pesquisas se transforma em prática acessível para o homem do campo. Quem acompanha e lidera essa transformação de perto na região é o Tovar, extensionista rural da EPAGRE. Quando os animais eles estão confortáveis na propriedade, no ambiente, no sistema, no trato, eles vão ser animais mais calmos, eles vão ser animais que vão produzir mais e melhor. Ou seja, são animais que eles vão alcançar de uma forma muito mais precoce o estágio que a gente gostaria, né? Com o apoio fundamental de órgãos estaduais e federais, as pequenas propriedades viram a bovinocultura de corte deixar de ser apenas um complemento de renda para se transformar na atividade principal de muitas famílias. O Setuba virou o palco central dessa mudança, oferecendo cursos práticos que vão desde o manejo de pastagens até o controle sanitário do rebanho. Tem as capacitações, tanto de cursos ou dias de campo, e ali nós conseguimos mostrar para os produtores, através desses métodos de capacitação, né, essas tecnologias todas que eles podem utilizar. A EPAGRE passou a mostrar aos produtores que, com touros e matrizes qualificados, dá para produzir mais animais e com padrão superior em áreas menores. Os resultados práticos desse esforço vêm direto da balança. Um exemplo recente é um lote de 29 bois acompanhados pelo centro técnico que alcançou a média impressionante de 440 quilos, comprovando o ganho real de eficiência na região. E aí nós conseguimos fazer assim, demonstrar para os produtores que se ele não fizer nada, ele vai ter uma produção. Agora, se ele usar de uma tecnologia um pouco maior, usar tecnologia de insumos, usar adubo, usar calcário, ele vai ter uma produção, às vezes, dobrada, com uma qualidade superior. Todo esse trabalho mostra uma cadeia produtiva forte, sustentada pela busca incessante por qualidade e inovação, mostrando que o campo catarinense está pronto para atender os pedidos dos mercados mais exigentes. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora, no quadro Temática, vamos acompanhar o comentário do diretor de Comércio Exterior da Aurora Coop, Dilvo Casagranda, que comenta sobre a suspensão de exportações de carnes brasileiras para a Europa. A iminente suspensão das exportações brasileiras de carnes para a Europa, implementada pelo órgão europeu de controle de entrada de alimentos, se iniciará em 3 de setembro e impactará de forma significativa a produção de carnes do Brasil, uma vez que exportamos para a Europa carne bovina, carne de aves em volumes significativos e também com valores bastante altos que são pagos pelos importadores europeus. Para a Aurora e para o mercado de frangos brasileiro, o impacto será da ordem de 5% do volume de produção.
O Brasil exporta em torno de 25 mil toneladas mensais para o continente europeu e a Aurora exporta em torno de 2 mil toneladas mensais. Isso representa em torno de 5% da nossa exportação de carne de aves. Esse volume terá que ser redirecionado durante o período da suspensão que se inicia em 3 de setembro. As tratativas estão sendo feitas pelo Ministério da Agricultura do Brasil com os órgãos europeus, mas efetivamente ainda não se chegou a um bom termo e a iminente suspensão deverá se concretizar, pelo menos por um período, uma vez que houve sim acordo para um modelo de avaliações junto às fábricas de rações pela utilização dos antimicrobianos, que o Comitê Europeu exige que o Brasil implemente de forma mais efetiva. Mas, após esse acordo, exigiu-se um ciclo de produção como demonstração de que os controles são efetivos. Então, para que isso se complete, precisamos completar esse ciclo de produção, apresentar os resultados para o órgão europeu e então aguardar que possa ser revertido esse posicionamento e retomarmos o volume de exportações para a Europa, que é importante para o Brasil, além de que a Europa é um espelho para vários outros mercados, para vários outros países. Vamos trabalhar arduamente para que se consiga reverter esta situação. E veja agora o que teremos após o intervalo comercial. Você vai aprender a fazer extrato de própolis de abelha sem ferrão para as épocas mais frias. E vai continuar assistindo à entrevista com os presidentes da Aurora Coop e Cooper Alpha sobre os desafios do cooperativismo catarinense. No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooper N+, e Cooper N Biomais organo-mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da Fecoagro, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da Fecoagro, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Seu jardim vai ficar mais bonito e perfumado. Sua horta será mais produtiva. Vem aí um fertilizante mais eficiente, de alta qualidade e sustentável. Fertimais Biomais e Cooper N Biomais. Agora também embalagens práticas de 1 e 5 quilos. Fertilizantes organominerais que combinam matéria orgânica e nutrientes minerais para plantas mais fortes, bonitas e bem nutridas. Em breve disponível nas cooperativas, lojas agropecuárias, floriculturas e supermercados. 2 marcas, 2 programas, com a identidade Fecoagro, Cooperativismo em Notícia e Cooper News SC. Tudo que move o campo e a cidade, você vê aqui. Apoio Osesc Sescope, Faesc Senar, Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Fertilizantes Fecoagro.
E já estamos de volta, e agora nos tempos de temperaturas baixas, fortalecer a imunidade é muito importante. Um dos produtos valiosos é o extrato de própolis. O casal Claudinei Venâncio e Jaqueline dos Santos, meliponicultores em Guabiruba, Santa Catarina, mostram como fazer o extrato de própolis de abelhas sem ferrão. Olá pessoal, então nós estamos aqui, eu sou o Claudinei, minha esposa Jaqueline, nós dois trabalhamos juntos, né? Nós somos proprietários do Meliponário JC e hoje nós vamos mostrar para vocês como a gente faz o beneficiamento do própolis, para coletar, né? Para fazer o extrato do própolis para consumo, né? O que é o própolis? São resinas de árvores, né? Que a planta utiliza para se defender de bactérias, de fungos, né, quando acontece alguma cicatriz ou quando ela está crescendo mesmo, né? E a abelha, ela vai lá coletar esse material e traz para dentro da colmeia dela. Para que ela usa? Ela usa para vedação e para esterilizar a colmeia dela, né? Então a gente, ao longo dos anos, né, foi estudado e viu que esse material é benéfico para a nossa saúde, né? Tem muitas propriedades. Então, a gente poderia ir lá na árvore e coletar direto a resina de uma certa árvore, mas a abelha, ela vai em diversas árvores diferentes e nós aproveitamos essa diversidade, né? E daí nós temos mais benefícios, né? Então, esse própolis, a gente faz a coleta dele nas caixas, né? Em determinadas épocas do ano, que tem abundante, né? A gente raspa a colmeia, né? Coleta, tira ele mesmo. Ele é na forma bruta, né? É uma pedra, né? E aqui tem enzimas da abelha, mas a própolis, né? Ela fica sólida, é uma pedra mesmo, né? Depois ela é triturada, aí a gente faz ela trituradinha, ela fica um pó, né? Esse pozinho aqui. E aqui que estão as propriedades do própolis, os benefícios, né? Então, como o Claudinei mesmo falou, essa própolis ela foi, na verdade, triturada na marreta um pouco e em seguida a gente passou no liquidificador para ela virar esse pozinho que está aqui, tá? Então, essa medida que a gente vai fazer, aqui eu tenho 300 gramas da própolis in natura, né? E eu já vou colocar ela aqui dentro para eu fazer a nossa mistura. Então aqui agora a gente vamos dissolver esse álcool de cereais, que ele é o álcool 96. A gente quer chegar na porcentagem de 70. Então nós vamos dissolver 510 ml a 190 ml de água, tá? Para ele chegar na porcentagem de 70%, álcool 70. Essa proporção que a gente faz de álcool de cereal em água, para chegar aos 70%, a gente faz ela assim, porque no mercado não tem o álcool de cereal a 70%, tá? Então, a pergunta por que usar álcool 70, né, essa quantidade de água que é usado, né? É porque alguns componentes da própolis só são dissolvidos com a água. Então, essa quantidade de água vai fazer com que a gente subtraia todos os componentes que a gente precisa. Tanto a água como o álcool vão fazer o seu papel. Depois de estar preparado aqui, o ideal é a gente colocar sempre numa garrafa, né, com tampa, aonde a gente possa conseguir agitar esse conteúdo uma vez ao dia, durante 60 dias, que é o tempo de descanso que a gente deixa para subtrair bem todas as propriedades do própolis, do extrato da própolis. Então, sempre usar também uma garrafa para armazenar, ela ser um pouquinho mais escura, né? Ou guardar em algum lugar escuro, né? Mas se não tiver uma garrafa de cor escura, é facinho de escurecer com um saquinho preto, alguma coisa, né? E manter sempre na vista para poder estar agitando todo dia para ajudar na diluição, né? Então, depois de 60 dias que ele estiver armazenado, a parte sólida, o resíduo vai ficar todo embaixo e a gente vai ter o extrato pronto na parte de cima. E depois nós vamos retirar da garrafa e vamos armazenar em vidrinhos com frasco escuro de preferência. Então esse aqui já é o extrato de própolis pronto, né? A gente vai utilizar ele de 10 a 15 gotas, tá? Então você pode dissolver ele em água ou qualquer bebida de sua preferência. E daí essa mistura a gente pode tomar
todos os dias, tá? Essa mistura é uma mistura boa para aumento da imunidade, problemas relacionados ao sistema respiratório. Então, isso é um grande auxiliar na saúde, um auxiliar natural. A Aurora Copy atravessa um dos períodos mais robustos de sua trajetória, com o ciclo de investimento atual que ultrapassa a marca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Em entrevista ao canal Cooper Alpha, o presidente da Aurora Copy, Neivor Canton, e o presidente da Cooper Alpha e também secretário do Conselho de Administração da Aurora Copy, Romeu Betti, detalharam como esses recursos estão sendo aplicados. Veja a segunda parte dessa entrevista. E agora, mudando então para a avicultura, a carne de frango brasileira continua conquistando espaço interessante lá fora, vamos dizer assim. Como a Aurora Copy está vivendo esse momento? Esse bom desempenho também tem refletido em mais oportunidades para os integrados? Seguramente, na medida em que os mercados externos se desenvolvem, o reflexo imediato a tendência é crescimento da produção interna, né? O frango, ele teve agora o fenômeno da guerra do Oriente Médio, que afetou, de certa forma, as nossas entregas. Naquele endereço vão algo em torno de 35% a 40% do frango brasileiro é entregue no mercado do Oriente Médio, e o conflito de fato atrapalhou, nesse momento continua atrapalhando, o Estreito de Hormuz não deixando passar as cargas, tivemos que alternar por rotas rodoviárias o destino dos produtos para os nossos clientes, rotas que não se fazia anteriormente, de mais de 2.000 quilômetros pela via rodoviária, hoje temos que fazer para alcançar o destino, e isso representa custos, né? Então, a rentabilidade do negócio aves, ele, no que toca ao mercado externo, dado o volume considerável que vai para o mercado externo, também ficou afetado. E também temos uma novidade chegando por aí, né, seu Canton, seu Romeu, que é a piscicultura. Gostaria de ouvir um pouquinho quais são as pretensões da Aurora, juntamente com a Cooper Alpha, ouvir um pouquinho do seu Canton e do seu Romeu. Qual é a expectativa em cima desse novo negócio, vamos dizer assim? Eu acho que, como qualquer empresa, por exemplo, sempre busca novas alternativas. E o caso da Aurora entrar na atividade de peixe também é uma alternativa diferente. Apesar que a Aurora já está trabalhando com peixe com a marca Aurora, mas isso é parceria com outras integradoras, outras cooperativas, né? E agora, mais recente, por decisão do Conselho de Administração, com o apoio de praticamente as 14 cooperativas filiadas à Aurora, também se partiu para a produção própria. Então, estamos ainda em compasso de espera, estamos ainda alinhando alguns detalhes para poder, de fato, entrar nessa atividade com produção própria. Isso até porque, quando você faz, por exemplo, parceria com empresa, a qualquer momento pode ser rompida essas parcerias e a gente fica na mão. Tendo a produção própria, é uma garantia que você vai conquistando o mercado e você vai ter produto para atender as necessidades que o mercado exige. E também é uma forma de dar mais oportunidade para que mais associados também se integrem. Quem não tiver integração com ave ou suíno, pode se integrar com peixe. É claro que depende da região, porque nem todas as regiões são propícias para a criação de peixe. Mas eu acho que é um passo importante que a Aurora está dando, né, com relação ao fomento na criação de peixe. E a Aurora, seu Cantor, começou o ano bastante, vamos dizer assim, com recorde de exportações. No entanto, o mercado é muito dinâmico, como o senhor acabou de falar, mudam, as políticas mudam, tem a questão da influência das guerras, enfim, uma série de fatores. Mas quais os mercados que mais cresceram ao longo do primeiro semestre? O primeiro semestre apresentou novidades positivas no sentido de ampliação de volumes novamente na Ásia, né?
que é o continente que carece de uma necessidade maior de proteína animal, né? Foram mantidos outros mercados, eu citei alguns que nós até perdemos, como o caso dos Estados Unidos, mas crescemos no México, crescemos até mesmo no Canadá, a América do Sul lentamente parece que retoma volumes que nós tínhamos em outros tempos e haviam sido perdidos, especialmente a Argentina, mas, repito, a África passa ao longo dos tempos ser um destino inevitável que nós vamos poder colocar maiores volumes, mas não se compara à Ásia pelo seu poder de consumo que tem. E a gente sabe que o consumidor internacional e consumidor em geral, ele tem sido cada vez mais exigente, né? Como é que a Aurora e a Cooperalfa estão se preparando para atender a essas exigências? Bem, eu acho que para ser competitivo nós precisamos atender a todas as exigências legais e as exigências, e respeitando sempre os costumes de cada região, né? Então, eu acho que a Aurora tem um sistema de integração muito, muito bem organizado, onde que desde a criação do leitão até a fase final, segue todos os rituais com os tratos necessários para que de fato atenda a legislação e atenda às expectativas ou à necessidade do mercado. O consumidor, a gente sabe que está cada vez mais exigente e observa muito essas questões legais. E por sermos cooperativa, nós precisamos, de fato, ter o nosso associado, o associado preparado e bem orientado para que, de fato, a criação que ele constrói lá na sua propriedade chegue até o destino de industrialização dentro das qualidades necessárias para atender a demanda do mercado. Como se trata de produzir alimentos, né, o consumidor tende a cada dia ser mais exigente, né? Ele quer saber tudo sobre como o alimento que ele vai consumir foi produzido, né? Agora, para ilustrar esse depoimento do presidente Romeu, lembrar que o mercado europeu, cuja comemoração tivemos recentemente pela assinatura do acordo com o Mercosul, agora o mercado europeu está impondo novas condições para produzir o frango, o bovino. O suíno ainda não se fala porque o suíno brasileiro não chega na Europa. Ainda não temos passaporte para chegar com o nosso suíno no mercado europeu. O acordo previa um início muito tímido, algumas cotas, poucas toneladas para começar a estrearmos o nosso suíno na Europa. Porque a Europa é uma grande exportadora, né? E ela protege o seu produtor. E nessa linha de produção, de proteção dos produtores europeus, agora a Europa está fazendo auditorias nas fábricas de rações, nas granjas dos produtores brasileiros, porque ela quer ter a certeza que não se usa produtos chamados antimicrobianos, né? Ou seja, promotores de crescimento, que eventualmente alguém pode estar utilizando. Então temos esse desafio para vencer. Agora, quando chegar o mês de setembro, nós vamos provavelmente assistir à suspensão do frango brasileiro do mercado europeu por essa razão. É uma política de protecionismo que o europeu passa a adotar porque eles têm medo da nossa competição, na verdade, né? Vamos admitir aqui. E com essa segunda parte da entrevista com os presidentes da Aurora Coop e Cooperalfa, o nosso Cooper News SC de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.